Fala galera guerreira, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma análise de obra literária. Aquela análise completa que você já conhece, que deixa você totalmente preparado para enfrentar o vestibular, para enfrentar provas e tal. E hoje nós vamos falar sobre o livro de poesia A Teus Pés, da Ana Cristina César. Novidade esse ano no vestibular da Unicamp e podendo ser cobrado em outros vestibulares também. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está perdendo tempo? Nós temos aqui diversas análises de obras literárias, as melhores análises de obra literária, além de aulas de literatura, de entendimento de texto, preparação para o Enem. Inscreva-se, clique lá no sininho e toda semana você recebe as nossas novidades. E nos acompanhe também nas redes sociais, principalmente no Instagram, @vestibuleirenem. Certinho? Vamos lá? Vamos trabalhar com Ana Cristina César. Gente, eu tenho que confessar para vocês, eu não conhecia a Ana Cristina César. Quando saiu a lista, eu fui procurar o livro e fui ler. E foi uma grata surpresa, mas não sem um pouquinho de espanto também. É uma poesia pesada, é uma poesia densa, é uma poesia difícil de penetrar, de entender. Eu vi vários depoimentos de pessoas se dizendo apaixonada pela poesia dela, mas ao mesmo tempo confessando que não entendia direito a poesia dela. É aquela poesia do João Cabral, desejada pelo João Cabral de Melo Neto, que ele diz que a poesia não tem que ser fácil, a poesia tem que trazer empecilho, trazer dificuldade de passar de um verso para o outro. E a Ana Cristina certamente se encaixa nisso. Uma poesia que mexe com você, que te cutuca, que te faz pensar, que te faz refletir, que te faz querer ler mais, voltar, reler, mesmo que você não esteja conseguindo atingir o âmago, dessa poesia, que é um tanto quanto hermética, fechada, difícil de ser desvendada na sua profundidade aí. A gente vai começar falando sobre a biografia dessa poeta. A Ana Cristina nasceu em 1952, no Rio de Janeiro, e pertencia a uma família ligada à cultura literária. O pai era jornalista, a mãe era professora de literatura, e isso despertou nela uma grande paixão pela literatura. Desde muito pequena, ela gostava de escrever, de ditar versos para a mãe escrever, mesmo antes dela ser alfabetizada. Durante a escola, então, ela enchia cadernos e mais cadernos com os seus textos literários. Agora, aqui é importante deixar claro, gente, que não há uma relação direta pelo fato dela ter nascido numa família literária, de muitos livros, ela ter se tornado uma apaixonada pela literatura. Eu, por exemplo, meus pais nunca leram um livro, na minha casa nunca teve livros, e eu me apaixonei pela literatura. Por outro lado, minha filha, que nasceu no meio dos livros, pai professor de literatura, já não tem esse mesmo gosto. Então, na verdade, a coisa não é tão simples e tão direta assim, não. O fato é que a Ana Cristina se apaixonou pela literatura, pela poesia, pela criação literária desde muito jovem. E depois, em 1975, ela se formou em letras pela PUC, o que é uma outra dificuldade para continuar criando literariamente. O estudo mais aprofundado dos grandes autores, dos grandes artistas, dos grandes poetas, acaba meio que inibindo a criação literária. Você está sempre se comparando com os grandes mestres. Mas isso parece não ter assustado a Ana Cristina. Ela continuou produzindo intensamente a sua poesia, a sua prosa. E o seu primeiro envolvimento, digamos assim, profissional com a literatura aconteceu em 1976, quando ela participou de uma coletânea organizada pela Heloísa Buarque de Holanda, chamada de 26 Poetas Hoje. Era uma coletânea voltada para o que na época era chamada de poesia marginal. E ela foi uma das poetas que participou desses 26 poetas hoje.
A Heloísa conta que a Ana Cristina lhe foi apresentada, bastante jovem ainda, por uma amiga comum, e que a Ana Cristina ficou extremamente tímida, não conseguiu falar, saiu meio correndo e tal, mas que despertou na Heloísa Bork de Holanda, uma certa curiosidade sobre essa jovem inquieta e tão intensa na sua poesia. Elas acabaram depois se tornando grandes amigas aí. Depois, em 1978, ela defendeu o mestrado sobre relação entre literatura e cinema. Ela nunca abandonou os seus estudos voltados para a literatura aí. E aí ela começou a fazer uma publicação própria, mas de uma maneira artesanal, que é o que a identifica com a poesia marginal. A gente vai falar sobre isso depois. Em 1979, ela publica, em edição artesanal, Cenas de Abril e Correspondência Completa. 2 livrinhos de prosa poética, né? Poesia e prosa, com uma edição bem limitada, né? Produzida artesanalmente, como era a poesia marginal, a gente vai comentar isso. Também nesse período ela começou a dar aulas em colégios, em cursos livres, tanto de português quanto inglês. E ainda nesse ano ela viajou para a Inglaterra para fazer um segundo mestrado, agora em tradução, sobre tradução literária. Em 1980, de volta ao Brasil, ela publicou, ainda em edição artesanal, um terceiro livro chamado Luvas de Pelica. E nesse ano também ela foi contratada pela Rede Globo como analista de textos. Quer dizer, já tinha o seu futuro bem encaminhado aí, né, numa grande empresa ligado ao seu trabalho literário, ao seu trabalho com a literatura. E em 1982, finalmente ela foi descoberta pelo mercado editorial e aí saiu o livro A Teus Pés, que fez sucesso imediato, sucesso estrondoso, né, com grandes elogios da crítica, de outros escritores e tal. Era o apogeu da sua carreira. No entanto, ela entrou numa profunda depressão, ela sempre teve problemas, né, com depressão. Em 1983, ela entrou em profunda depressão e acabou cometendo suicídio, se jogando do 7º andar do seu edifício. Então, nós temos aqui uma poeta que tira a vida no auge da sua carreira. E a princípio você deve estar pensando, assim como eu também, de maneira preconceituosa, pensei antes de conhecer a poesia dela, que isso tem um pouco de glamour, porque a pessoa que se suicida cria uma aura e tal, e que talvez a poesia dela nem seja tudo isso, que tem a ver um pouco com essa sua história trágica. Mas eu te garanto, não é nada disso. É uma poesia muito bem trabalhada, muito aprofundada, há um trabalho artístico, há uma preocupação literária muito forte nessa literatura da Ana Cristina. Literatura de primeira qualidade. E é isso que a gente vai tentar mostrar um pouco para vocês na análise desse livro aí, certinho? Bom, vamos falar primeiro sobre a ideia de poesia marginal. Há um questionamento muito forte se a Ana Cristina é uma poeta marginal, ela faz parte dessa poesia marginal. Tem alguns aspectos que a encaixam na poesia marginal. Primeiro, ela se identificava muito com esse movimento. Os seus 3 primeiros livros foram feitos de maneira artesanal, como faziam os poetas marginais, a chamada geração mimeógrafo. O que era isso? Mimeógrafo era uma forma de reproduzir textos muito utilizada nas escolas para fazer prova. Eu lembro quando eu era criança, vinha aquela prova com cheiro de álcool. Era um rolo, né, que você criava uma matriz e aí você ia passando as folhas, né? Havia uma espuma com álcool e aquilo ia quase que um xerox, que ia produzindo o texto ali. Essa geração de poesia marginal, né, principalmente dos anos 70, ela usava muito esse mimeógrafo. A Ana Cristina se identificou com muitos poetas dessa geração da poesia marginal. Chegou a namorar alguns deles e tal. Então, nesse sentido, ela pertence sim à poesia marginal. Mas, por outro lado, existem diferenças entre a poesia da Ana Cristina e a poesia marginal. A poesia marginal é uma poesia meio descompromissada.
Uma poesia que não tem um trabalho muito sério em cima da literatura, é uma coisa meio descartável, meio de imediatismo, não tem muito pensamento em torno da poesia no sentido literário. Já a poesia da Ana Cristina tem um profundo compromisso literário, com o trabalho literário mesmo, com a arte literária. Há uma reescrita obsessiva no texto dela, ela não produz assim de maneira espontânea, natural, ela está sempre reescrevendo, procurando obsessivamente a melhor forma, a melhor expressão, a densidade do seu texto. Há uma intensidade, uma profundidade muito grande na sua poesia. Nesse sentido, ela se distancia da poesia marginal. Então, ela teve um flerte, ela conviveu com essa poesia marginal, ela produziu seus primeiros livros no modelo da poesia marginal, mas ela foi muito além disso. Há um trabalho, há um compromisso artístico que a diferencia dessa poesia marginal. Então fiquem atentos em relação a isso. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a composição do livro A Teus Pés. Na verdade, esse livrinho aqui, ó, cor-de-rosa, que é a edição atual, inclusive ele tem o selo da Flip, né? Porque em 2016 a Ana Cristina César foi homenageada na Flip, segunda mulher a ser homenageada, a primeira tinha sido a Clarice Lispector, e a gente vai ver depois que tem uma certa sintonia entre as duas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, esse livro aqui, A Teus Pés, ele é, na verdade, 4 livros. Você tem aqui a reunião dos 3 livros anteriores dela, produzidos de forma artesanal, ou seja, os Cenas de Abril e o Correspondência Completa de 1979, depois o Luvas de Pelica de 1980 e finalmente o livro A Teus Pés. Tá? Aqui, na verdade, a ordem está meio invertida. A primeira parte, os primeiros poemas, os primeiros textos em prosa, são do livro A Teus Pés. Depois vem os anteriores. Aqui nós vamos analisar na sequência que eu coloquei aqui, na sequência em que eles foram produzidos. Mas então é importante que você entenda, nós temos aqui 4 livros reunidos, 4 livros de poesia, de prosa reunidos aqui, ok? Vamos falar um pouco sobre as características gerais aí da obra. Vejam, nós temos aqui, quanto à estrutura, nós temos textos em versos e textos em prosa. Nós temos aqui o que a gente chama de prosa poética e poesia em prosa. Dentro da prosa nós temos marcas características da poesia e quando o texto é em versos nós temos também marcas características da prosa. A Ana Cristina põe em prática aquela proposta dos modernistas de acabar com essa divisão de gêneros entre prosa e poesia. Tudo se mistura dentro da produção dela. Agora, nós podemos observar algumas características. Quando o texto está em versos, nós percebemos o seguinte, ó, não tem estrofação, geralmente não há divisão em estrofes, geralmente não tem também título, são raros os poemas que têm título, não tem regularidade métrica, são totalmente livres ali esses versos, não tem regularidade de rimas também. Um ou outro apresenta uma ou outra rima, mas não é uma coisa regular, naquele sentido clássico da regularidade. E o vocabulário é um vocabulário totalmente moderno. Mas entenda, gente, não é aquele moderno do Mário, do Oswald, do Bandeira, que a gente já comentou aqui quando falou do modernismo. Moderno no sentido dela usar uma linguagem típica do seu momento histórico, mas não necessariamente aquela linguagem coloquial da oralidade. É uma linguagem que não é elevada, não é culta, mas também não é aquela linguagem cheia de gírias, de expressões populares e tal. Uma linguagem moderna no sentido de um vocabulário próprio do momento que ela escrevia suas obras, década de 70, ali, né, início da década de 80. Em relação aos textos em prosa, o que me chamou muita atenção foi a diversidade de formas. Ela alterna constantemente entre forma de diário, fragmentos de diário, carta, né? Textos em forma de carta, anotações soltas, completamente soltas, cartões postais ou ainda
textos numerados, datados, né? Não necessariamente na forma de diário, mas com datas, como se estivesse marcando, né, o itinerário de uma semana, por exemplo. Então, há uma diversidade muito grande em relação à forma. Até uma espécie de conto fantástico, né, pseudo-fantástico, você tem aí nesse livro. Então, uma marca característica também, essa diversidade estrutural aí. Outro aspecto para a gente chamar a atenção é em relação ao estilo. E aí, uma característica marcante são as múltiplas personalidades desse eu lírico que se manifesta, dessa poeta que se expressa ali. Aliás, a Heloísa Buarque Holanda, num depoimento, ela chama muita atenção para essas múltiplas personalidades da Ana Cristina César. Ela conta um episódio de quando ela estava se preparando para fazer uma entrevista para a bolsa de mestrado na Inglaterra, que ela foi até a casa da Heloísa, e lá ela ficou compondo o seu figurino. Ela ficava tentando encontrar o melhor figurino para ir a essa entrevista. Se seria da moça séria, da moça descolada, da figura mais fechada, da figura mais expansiva. E ela ia mudando roupas, ela ia trocando óculos, ela ia mudando o cabelo, criando personagens mesmo, criando personalidades. E isso, no depoimento da própria Heloísa, é uma expressão da sua poesia. A poesia dela expressa múltiplas personalidades. Quando você for ler o livro, observe isso. Ela muda muito. Às vezes ela é uma mulher tímida, às vezes ela é uma mulher arrojada, às vezes ela é até uma figura masculina, ela procura ver o mundo a partir de um olhar masculino, né? Então ela vai mudando, muda os nomes, muda as características físicas, se expressa de várias maneiras como se fossem múltiplas personalidades. Isso é uma marca característica da sua poesia, da sua produção literária. Outra característica é o intimismo. É uma poesia muito voltada para os dramas, os desejos íntimos, as angústias íntimas dessas personalidades, dessas múltiplas personalidades aí. E nesse sentido, gente, eu não pude deixar de perceber uma espécie de sintonia com a prosa da Clarice Lispector. Essa coisa de se voltar para o íntimo, né, para o questionamento da própria existência a partir dos dramas mais íntimos que a Clarice faz tão bem na sua prosa, a Ana Cristina César faz na sua poesia ou na sua prosa poética. Não é à toa que foram as duas únicas mulheres homenageadas na Flip até agora. Há uma espécie de sintonia entre elas, na forma como elas trabalham a literatura, né? na maneira como elas aprofundam os temas, na maneira como elas abordam essa angústia existencial íntima dos seus personagens, das suas criações ali. E também nós temos muito aqui a interlocução, que é uma outra característica da Clarice também. Sabe aquela coisa de estar falando com o leitor, estar dirigindo perguntas, dirigindo ideias, propostas ao leitor. Você se sente constantemente cutucado, espinhado por essa poesia. Como faz a Clarice com a sua prosa? Ela leva você a um questionamento, ela leva você a uma espécie de reflexão sobre aquilo que está sendo colocado. Eu costumo dizer para os meus alunos que ninguém passa impune por uma leitura da Clarice Lispector. Ela mexe com quem a lê. E agora eu posso dizer a mesma coisa sobre a Ana Cristina César. Não dá para passar impune, não dá para passar em branco por uma leitura da obra da Ana Cristina César. É muito parecido com o que faz a Clarice. Mexer com o leitor através desse jogo, dessa interlocução, desse questionamento dirigido sempre ao leitor aí. Também nós temos aqui uma característica muito marcante na obra dela, que é a fragmentação. Dificilmente o texto tem começo, meio e fim. Às vezes não tem nem começo, nem meio, nem fim. São fragmentos soltos, totalmente soltos. Ela salta de um texto para o outro sem o menor pudor, sem a menor preparação para nós, leitores. Então é uma obra
toda fragmentada, seja na poesia, seja na prosa, ela é feita de pedaços, de fragmentos. Isso são marcas características da obra dela como um todo aí. E olha, gente, eu sinceramente não sei como que isso pode ser cobrado de vocês. Dificilmente eles vão pedir uma interpretação, né? Uma leitura interpretativa, a não ser que seja muito bem direcionado no próprio enunciado da pergunta. Como eu falei para vocês, não é uma poesia para ser explicada racionalmente, né? Para ser entendida dentro da racionalidade. Uma poesia mais para ser degustada, sentida, né? na sua força expressiva ali. Então, o que a gente vai fazer aqui é mostrar alguns fragmentos dos 4 livros que compõem o A Teus Pés e tentar dar algumas dicas, né? Fazer alguns comentários breves aí. Vamos lá? Vamos começar com o Cenas de Abril, que teria sido o primeiro livro publicado por ela, ainda de forma artesanal. E o Cenas de Abril, logo no começo, né, na segunda página, se eu não me engano, desse livro, tem isso aqui, ó, Recuperação da Adolescência. É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. Aí você fala, tá, professor, o que ela quis dizer com isso? Não sei, mas mexe. Sabe quando você está... Olha, recuperação da adolescência. A adolescência é um momento forte, marcante para qualquer pessoa. É um momento inesquecível, cheio de descobertas, de mudanças, de angústias, de medos, de sonhos. Um navio enorme, difícil de ser ancorado no espaço. Como você ancora no espaço, no vazio todo que é o mundo, o seu navio. Aquilo que é tão pesado, que é tão forte nesse momento da adolescência. Quer mais um pouco dela? Então, olha isso aqui, ó. Não tem título esse poema. Olho muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo, e sentir separado entre os dentes um filete de sangue nas gengivas. Não adianta buscar um sentido lógico para isso. Tem que sentir, é a força da poesia, a essência da poesia. É aquela pessoa que busca produzir o poema como se fosse algo que vertesse sangue, sangue que você sente na boca, escorrendo como um filete entre os dentes, né, saindo da gengiva. Isso é a força da poesia, a intensidade da poesia que ela buscava com todas as forças, com toda a intensidade aí. Mais um, olha só. Noite de Natal. Estou bonita que é um desperdício. Não sinto nada. Não sinto nada, mamãe. Esqueci. Menti de dia. Antigamente eu sabia escrever. Hoje, beijo os pacientes na entrada e na saída, com desvelo técnico. Freud e eu brigamos muito. Irene no céu desmente, deixou de trepar aos 45 anos. Aqui nós temos um exemplo muito claro daquilo que eu falei anteriormente, a fragmentação. É uma sequência de imagens soltas. Temos também a ideia da múltipla personalidade. Aqui nós temos uma espécie de médica, sei lá, que atende pacientes, que briga com Freud. E uma coisa que também é comum na poesia dela, que é a intertextualidade, citar outros poetas, outras poesias, outros versos. Irene não tem como não relacionar com o poema do Manuel Bandeira, Irene no Céu. Quando ela diz, Irene no céu desmente, deixou de trepar aos 45 anos. Enquanto que no Bandeira, Irene é aquela mulher boa, que chegando ao céu, São Pedro fala que ela não precisa pedir licença, que ela pode entrar direto. Aqui ela já associa com a ideia da sexualidade, deixou de trepar aos 45 anos. Então nós temos aqui um jogo de imagens soltas que não dá para montar um todo coeso. E é isso que é a marca característica da Ana Cristina. Essa fragmentação, essa multiplicidade de personalidades, essa intertextualidade com outros grandes poetas, com outros grandes poemas aí. E mais uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês,
O principal biógrafo dela, que era grande amigo dela quando ela estava viva, o Armando Freitas, ele diz que havia uma espécie de contradição entre a figura da Ana Cristina e aquilo que ela transpõe para a sua poesia. Primeiro, ele diz que ela era uma moça muito discreta, mas que era extremamente indiscreta na sua arte. E eu acho que o texto que vem a seguir mostra bem essa indiscrição artística que contrasta com a descrição pessoal. Olha só. Acordei com coceira no ímen. No bidê, com o espelhinho, examinei o local. Passei pomada branca até que a pele, rugosa e murcha, ficasse brilhante. Com essa murcharam igualmente meus projetos de ir de bicicleta à ponta do arpoador. O selim poderia reavivar a irritação. Observe a naturalidade com que ela trata um assunto muito íntimo, muito pessoal. Não parece uma pessoa que no dia a dia era extremamente tímida, discreta, como aquela cena dela ao ser apresentado a Heloísa, fugiu, enrubescida, não teve coragem de falar, fugiu, se escondeu e tal, demorou para pegar confiança depois nessa amizade com a Elo ali. Isso era Ana Cristina. E esse foi o Cenas de Abril. Depois nós temos o outro livro que é Correspondência Completa. Esse livro, gente, na verdade, vocês estão vendo a imagem aí, era um livro bem pequenininho, um livrinho de bolso, também feito artesanalmente, e todo o livro é composto por uma única carta de cunho pessoal em prosa. A autora da carta se identifica como Júlia, uma das suas personalidades ali, né? Ela se coloca no lugar dessa Júlia. A carta é dirigida, né, a uma interlocutora chamada de My Dear. E nessa carta que ela está escrevendo, ela vai falando de coisas que estão acontecendo, vai fazendo relatos e tal. E tem duas personagens que acabam muito presentes nessa carta, que são o Gil e a Mary. Olha esse trecho aí, ó. Não estou conseguindo explicar minha ternura. Minha ternura, entende? Fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para desvendar mistérios e faz perguntas capciosas, pensando que cada verso oculta sintomas, segredos biográficos. Não perdoa o hermetismo, a poesia fechada, difícil de ser penetrada. Não se confessa aos próprios. Já Mary me lê toda como literatura pura e não entende as referências diretas. Então observe como ela trabalha com esses aspectos próprios da criação artística. Aquela interpretação, né, que busca na criação artística o lado biográfico, que é o que faz o Gil, como se tudo fosse biográfico, tudo tivesse uma correspondência biográfica. E isso a irrita, porque ela diz, não é assim, né? Tem coisas que não se confessam nem mesmo na literatura. Por outro lado, a Mary faz o contrário, lê como se tudo fosse literatura e não percebe as insinuações diretas que ela procura colocar na sua literatura. Então, aqui nós temos uma discussão sobre o criar literário, o criar artístico, né? A criação artística, que sempre mescla um pouco, né, da experiência própria do criador, do artista, com a ficção, com a pura imaginação. Isso é Correspondência Completa. Um livrinho curtinho, com a sequência de um único texto em forma de carta. Aí nós chegamos no Luvas de Pelica. Esse livro, gente, ele é escrito em prosa, mas ele é composto por sequências extremamente truncadas, que parecem travar o decorrer da leitura. A marca mais característica desse texto são as fragmentações e a interlocução com o leitor. A todo momento, a narradora lírica está interagindo com o leitor, como se fosse o seu interlocutor direto ali. E termina, o último texto tem a ver com o título, né? Luvas de Pelica. É como se fosse quase que uma apresentação teatral, tem um grupo, né, a quem ela está falando, e aí ela tem uma mala, e dentro dessa mala ela tem uma série de cartões postais junto com uma luva de pelica. Dá uma olhadinha no fragmento aqui, ó.
Esse texto final chama-se Epílogo. Olha só, num minuto vou passar para vocês vários cartões postais, belos e brilhantes. Esta é a mala que contém a famosa coleção. A primeira coisa que encontramos na mala, por cima de tudo, é, adivinhe, um par de luvas. Eilas, pelica, coisa fina. Então, a impressão que nós temos, gente, é que a ideia toda dela, esse livro foi feito logo depois que ela voltou da Inglaterra, né? Então tem muitas cenas, muitas referências, né, à Inglaterra, à cidade, imagens europeias. A impressão que a gente tem é que ela tentou fazer um texto aproveitando as impressões dos cartões postais. Como se cada cartão fosse um todo completo. Então, cada fragmento é para ser um todo completo, mas um recorte de uma ideia maior. O cartão postal ele pega uma imagem, em cima daquilo tem um pequeno texto que já vem escrito ou que é escrito por quem remete e tal, mas é um fragmento de um todo, um fragmento de uma viagem, por exemplo. O cartão é apenas um recorte dessa viagem como um todo aí. Então, esse é o aspecto característico desse livro Luvas de Pelica. E aí nós chegamos finalmente ao livro A Teus Pés, que é o título, né, total da obra, mas como eu falei, é um dos 4 livros que compõem a obra como um todo aí. O último livro, né, o livro que ela juntou os últimos poemas e que foi publicado aí sim por uma grande editora, né, e que a lançou para todo o Brasil. E nesse livro, A Teus Pés, nós vamos encontrar todas aquelas características que eu falei para vocês. Aquela fragmentação, aquela interlocução, aquele texto formado por um intimismo muito grande, por uma expressão muito subjetiva de dramas pessoais, dentro de imagens do contexto, né, da vida moderna e sempre dentro dessa multiplicidade de personalidades. Dá uma olhada nesse primeiro fragmento aí, ó. Apuro técnico. Os canais que só existem no mapa. O aspecto moral da experiência. Primeiro ato da imaginação. Suborno no bordel. Eu tenho uma ideia. Eu não tenho a menor ideia. Autobiografia. Não. Biografia. Mulher. Papai Noel e os marcianos. Billy the Kid versus Drácula. Gente, você não consegue encontrar uma ligação entre uma frase e outra. É como se fosse uma sequência de frases realmente soltas. Uma ideia em cada verso, sem a menor ligação lógica necessária entre elas. Mas o interessante é que é justamente essa ausência de sequência, essa fragmentação, que dá força para a poesia. A força da poesia está exatamente nessa fragmentação, nessa coisa solta, que mexe com você, sabe? De repente você tem alguma coisa no meio disso que te chama a atenção. A palavra mulher solta, né? Billy the Kid versus Drácula, né? Não tem nada a ver com a ideia de aspecto moral da experiência. Então, ela salta de uma ideia para outra de uma maneira muito dinâmica, de uma maneira muito intensa. E isso é essencial na poesia dela. Dá uma olhada nesse outro fragmento aqui, ó. Uma única frase, uma folha toda, um poema inteiro com uma única frase. Preciso voltar e olhar de novo aqueles 2 quartos vazios. Gente, não tem como passar por isso sem se deter. Sabe, sem parar e pensar, o que ela quis dizer com isso? A mim parece até que exemplifica a própria poesia dela. Eu preciso ler de novo este livro, eu preciso ler de novo este poema, eu preciso ler com maior apuro este verso. Eu preciso voltar e olhar de novo aqueles 2 quartos vazios. Mas por que eu sinto a necessidade de olhar de novo 2 quartos vazios? Mas por que eu sinto a necessidade de ler de novo um verso, um poema que eu não entendi? Porque o vazio daqueles quartos mexeu comigo. Assim como a força desses poemas, que eu não estou entendendo, mexem comigo. Eu acho que tem uma ligação muito direta, né, nesse texto, nessa frase, com a poesia
da Ana Cristina. E como eu falei para vocês no início, o que diferencia a Ana Cristina da poesia marginal é que a poesia dela é uma poesia muito pensada, né? Há um compromisso com a arte, com a poesia de uma maneira muito mais séria, muito mais intensa, muito mais profissional até. Dá uma olhada nesse poema aqui, ó, Vacilo da Vocação. Precisaria trabalhar, afundar, como você, saudades loucas, nesta arte ininterrupta de pintar. A poesia não, telegráfica, ocasional, me deixa sola, solta, à mercê do impossível, do real. Observe que aqui ela está fazendo uma reflexão sobre duas formas artísticas. A pintura, que ela diz ser muito mais ininterrupta, muito mais profunda, muito mais intensa, e a poesia, que ela diz ser mais telegráfica, né? Resumida, reduzida, ocasional, ou seja, não é uma coisa contínua, né? Permanente, e que a deixa solta, à mercê do impossível, do real. Então observe que, ao fazer essa comparação entre duas artes, né, a pintura e a poesia, ela está, na verdade, fazendo uma reflexão sobre si mesmo, sobre a sua ação de criar, né, sobre a sua vocação de poeta, de artista da palavra. O poeta é o artista cuja matéria-prima é a palavra. Então nós temos aqui uma poesia que mostra esse compromisso, essa reflexão permanente que a Ana Cristina tinha com a poesia, com a criação literária. Arte essa que faz com que ela tenha sempre um olhar diferente para as coisas comuns, né, do dia a dia, do cotidiano, como nesse fragmento aqui do poema Que Desliza. Olha só, onde seus olhos estão, as lupas desistem. O túnel corre interminável, pouso negro sem quebra de estações. O túnel corre interminável, sabe? Uma personificação de um túnel correndo, estações. Provavelmente ela está falando de um trem, de um metrô, de estação, porque depois ela continua assim, ó. Os passageiros nada adivinham, deixam correr, não ficam negros, deslizam na borracha. Carinho discreto pelo cansaço, talvez um fim de expediente, que apenas se recosta contra a transparente escuridão. São imagens soltas, fragmentadas de um cotidiano, de uma cena talvez observada numa estação de trem, numa estação de metrô, e que ela vai transformando em poesia, com cada palavra tendo o seu significado, a sua densidade, a sua força poética. E é isso, gente. Talvez você tenha ficado decepcionado. Eu queria uma explicação mais lógica. Nós temos uma certa ânsia, uma certa angústia de buscar sempre a lógica. O que nós não dominamos, o que nós não controlamos, não entendemos logicamente, nos assusta. Mas poesia nem sempre se expressa pela lógica. Se eles forem cobrar alguma coisa de vocês em termos de lógica, eles vão cobrar da estrutura, das características, aquilo que nós falamos lá no início. Como eu falei, dificilmente eles vão pedir uma explicação para um poema, um entendimento mais profundo de um poema da Ana Cristina César. Agora, você precisa ler, você precisa se esforçar, pelo menos alguns poemas, ler e reler várias vezes, até se acostumar com a linguagem dela, com o estilo, com a fragmentação dela, e aí começar a sentir a força da poesia dessa grande artista brasileira. E é isso. Eu espero ter contribuído pelo menos para você se sentir mais seguro para enfrentar as questões sobre A Teus Pés. Eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!